Se algum ressentimento, algum ferimento impedir-me o imenso alívio que é o irrestritamente perdoar, e ainda mais, se ainda não souber sinceramente orar por quem me agrediu e injustiçou, se continuar a mediocremente denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir vencer a treva e a trave em meu próprio, se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude, sem qualquer esforço para mudar-me eu, se indigente da incondicional alegria interior, em queixas, ais e lamúrias, persistir em buscar consolo, conforto, simpatia para minha ainda imperiosa angústia, se ainda incapaz para a beatitude das almas santas, precisar dos prazeres medíocres que o mundo vende, se insistir ainda que o mundo silencie, para que eu possa embeber-me de silêncio, sem saber realizá-lo em mim, se minha fortaleza e segurança são ainda construídas com materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta, e eu neles ainda acredito, se imprudente e cegamente continuar desejando adquirir, multiplicar, reter valores, coisas, pessoas, posições, ideologias, na ânsia de ser feliz, se ainda presa do grande embuste, insistir e persistir iludido com a importância que me dou, se ao final de meus dias continuar sem escutar, sem atender, sem entender, sem realizar o Cristo que dentro de mim eu sou, terei me perdido na multidão abortada dos perdulários dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia, e serei um fraco a mais, um traidor da própria vida, da vida que investe em mim, que de mim espera e que se vê frustrada diante de meu fim. Se tudo isso acontecer, terei parasitado a vida e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim, sem ter atingido a meta. Então esse poema do professor é muito forte, né? E ele gostava muito assim de ler esse poema, porque, né? Fala tudo, né? Podia até ir embora. Eu vou, tchau. Foi um prazer ter vindo aqui. Não precisava falar mais nada, o professor já falou tudo, pois. Mas é... E aí me lembra assim que o professor falava muito sobre isso, né? Como a poesia, a música, né? Uma pintura, uma obra de arte toca o nosso coração de uma maneira diferente, né? Às vezes a gente quer entender tudo pelo intelecto e o sentimento às vezes é muito mais importante, né? Então a poesia, quando é uma poesia que leva essas reflexões, elas ensinam muito mais yoga do que horas e horas e horas de postura, né? Ali a gente reflete, ali a gente muda. E o professor, como a gente estava falando, tinha quase 30 livros, né, escritos. E se a gente for pensar, 5 ou 6 talvez fossem mais sobre técnicas de yoga mesmo. Todos os outros eram poesias e pensamentos e reflexões. E nesses livros de poesia, ele mesmo dizia, tinha muito mais yoga do que nos livros de yoga. Porque o yoga é união, né? É uma reconexão, é um autodescobrimento. E às vezes quando a gente lê uma poesia, a gente não entende como, mas aquilo toca tão profundo na gente que muda alguma coisa, né? Muda uma música linda, alguma coisa assim, dá um clique assim que, caramba, cai a ficha, né? Você fala, era isso, né? E tem casos até, o professor recebia muitos depoimentos de vários casos, né? De pessoas que se curaram através de alguma poesia. E ele mesmo falava assim, nem eu consigo entender
como essas coisas acontecem. Então tem o caso, por exemplo, ficou conhecido daquele ator Jackson Antunes, que ele conta num livro, né? O Jackson ficou amigo do professor, porque o Jackson, quando era mais novo lá na cidade dele, lá em Minas, ele teve problema muito sério com o alcoolismo, então bebia muito. E pensou até em suicídio, assim. Então o Jackson mesmo já contou isso várias vezes em depoimentos. Está no filme, né? Ah, é verdade, está no filme. E ele fala que já tinha ido a vários psiquiatras, vários médicos fazer tratamento e nada resolvia. Tomava remédio e tal. E um dia, indo para um psiquiatra, ele encontrou num ônibus um livro do professor, que era o Mergulho na Paz, que é um livro lindo, né, de poesias. E ele abriu assim, sem, né, na sorte, e aí veio uma poesia muito pequenininha, que falava assim: atiraram uma pedra na tranquilidade do lago. O lago comeu-a, sorriu ondulações e voltou a ficar tranquilo. E o Jackson mesmo fala: eu não sei o que aconteceu dentro de mim, mas eu li aquilo ali e aquilo mudou minha maneira de ver o mundo. E aí ele continuou lendo, falou que leu o livro antes de chegar, acabou o livro todo antes de chegar lá em São Paulo, e nem foi no médico, já mudou o que o professor chamava de metanoia, a mudança da mente, né? O yoga, a meditação tem esse poder, né? Quando a gente começa a se aprofundar mesmo, começa a ver a vida de uma outra maneira, a nossa mente muda, o nosso corpo muda, nossas ideias mudam, e isso transforma realmente. Não precisa, Jesus já falava, né? Morre o homem velho, nasce o homem novo. Realmente uma transformação quando a gente descobre nessa filosofia do yoga e pratica, né? E estuda e coloca em prática. Isso eu falo muito lá no Instituto, né? O yoga é prática também, então a gente precisa todo dia estar ali fazendo alguma coisa, praticando, estudando, meditando, né? Eu vejo muita gente falar assim: ah, mas o yoga não serve para mim não. Mas você praticou mesmo, você se dedicou, você deu, né? O professor falava isso, é uma bênção, mas você precisa fazer a sua parte. Não é comprar um livro de yoga, botar lá na estante e pronto, aconteceu o yoga. Ou ver, né, o professor lá no vídeo, pronto. Não, depende. O professor falava muito isso na yoga terapia, né? Que não tem a figura do paciente. Ou seja, a gente não deve ficar passivo esperando que o professor de yoga me cure, ou me mostre o caminho, ou me fale alguma... Não, eu sou agente da minha transformação, eu preciso ir atrás, né? Então ele dizia muito que o yoga terapia, yoga não era um tratamento, mas um treinamento. Precisa a gente treinar para a gente conseguir essas mudanças, né? E é possível para todo mundo, isso que é mais bonito, né? O yoga é para todos, para todos. Isso também era uma bandeira do professor, de criança a pessoas idosas, pessoas que têm alguma limitação física, alguma doença. Qualquer pessoa pode entrar no yoga e praticar o yoga. É lógico, né? A gente vai adaptando, vai vendo o que dá para fazer. Mas tem que ser para todo mundo, que senão não pode ser para um grupinho, né? Jovens, saudáveis e bonitos. Não. Ricos. Não, o yoga tem que... Isso a gente tem que, né, procurar como democratizar mais, como levar para as pessoas que precisam, como ajudar. Graças a Deus tem vários hoje em dia projetos, né? Eu mesmo estou muito feliz de estar participando agora do yoga de rua. Lá no Rio a gente dá yoga para moradores de rua. E é muito legal, assim, aí você pensa assim, caramba, o cara não tem onde dormir, mas ele está ali cantando Om, está meditando, está fazendo pranayama. É um projeto belíssimo, assim. Agora tem na Rocinha, tem na Maré, o Yoga na Maré, que eu vou até, semana que vem eu vou lá passar o filme do professor. Então, maneiras que a gente também procurar de como levar, isso era um sonho do professor também, levar o yoga para mais gente, né? Porque imagina se fosse uma coisa, né, como é mais ou menos na Índia, começasse lá na escolinha, né, 1 aninho, 2 aninhos, falar de valores, ensinar a meditar. Pô, a gente teria outra sociedade, sem dúvida a gente teria outra sociedade. O Dalai Lama fala que tem uma frase famosa dele, que se
você ensinasse todas as crianças de 8 anos a meditar, em uma geração você acabava com a violência? Você vê? Sem dúvida, com certeza. Imagina, todas as crianças de 8 anos meditando. Seria um outro mundo, não tem dúvida. Agora, infelizmente, a gente está tão distante disso, né? Mas a gente vai como uma formiguinha, né? Fazendo o nosso trabalhinho, fazendo a nossa parte, tentando levar, tentando mostrar. E tem também muita gente, né? Hoje em dia já existem escolas dando yoga. Eu mesmo fiz um trabalho num hospital com pacientes com câncer, yoga e meditação, yoga nos presídios. Não sei se você viu um vídeo lindo do pessoal do Vipassana, num presídio aqui no Brasil, acho que é no Sul. Nossa, é lindíssimo assim. Depois procurem no YouTube lá, Vipassana no presídio. A transformação que aquilo ali faz, né? Imagina se toda a população que está presa pudesse ter contato, né? Com essa... Porque o yoga, gente, eu falo muito isso também, o professor falava, é para mudar a nossa vida mesmo. É para transformar mesmo. Eu brinco lá no Instituto, às vezes tem alunos lá, né, que estão lá antes de eu nascer, já estavam lá. Né? O Instituto tem 60 anos. Aí eu pergunto lá, e aí, quanto tempo você faz? Ah, faz 20 anos. E o que mudou? Aí a pessoa, agora eu consigo pegar meu pé. Não, o que mudou de verdade? Ah, não mudou muita coisa. Não, então vai embora. Porra. Então o professor não sabe passar. Tem alguma coisa errada. Porque se o yoga entra e a gente não tem essa coisa da mudança mesmo, das nossas reflexões, das nossas preferências, dos nossos valores, né? Porque hoje a sociedade, às vezes, é muito comum a gente julgar o outro, né? Os políticos de Brasília são ladrões, né? Mas e na nossa própria vida, no nosso próprio convívio, nossa família, nossos amigos? Será que não tem ali umas coisas, uns desviozinhos que ninguém fala, que ninguém percebe, ou que ninguém quer ver, né? É isso, são coisas pequenininhas que o cara só está em Brasília e teve mais oportunidade de roubar mais, mas infelizmente a verdade é essa, a nossa sociedade muitas vezes não presta atenção nos valores que o yoga fala tanto, yamas e niyamas, né? Não mentir, não roubar, não aceitar propina. Isso aí já está falando há quantos mil anos que a gente pode falar isso. E aí o Sai Baba, ele tem uma visão sobre isso interessante. Ele fala assim, Sai Baba é o mestre da Índia, né? Já não está vivo também. E ele falava assim, não falta educação no mundo, falta caráter, falta educação do caráter, falta ética. Porque se você pensar, esses políticos lá que estão, né, fazendo esses desvios todos eles estudaram, a maioria até fora do Brasil. Fizeram doutorado, pós-doutorado, não sei o quê, e só roubam mais, na verdade é essa. Então, o que falta passar para as crianças, desde pequenininho, é o valor. E é uma outra frase do Sai Baba que eu gosto muito, diz assim, o certo continua sendo certo mesmo que ninguém faça, e o errado continua sendo errado mesmo que todo mundo faça. Né? Então, certo e errado, né? Você aprende, o yoga te dá esse filtro, né? Para você... Agora, é também muito legal a gente perceber que isso é uma mudança nossa, né? A gente não pode também chegar e querer cobrar dos outros, ou julgar, ou, né? Porque senão é aquela coisa, a pessoa pega a verdade e sai dando com a verdade na cabeça dos outros, né? Pega a Bíblia e pá. Aí cai na violência, tá roubado, perde o ahimsa. Então, a nossa mudança é uma coisa muito pessoal, né? Às vezes a pessoa que está muito perto da gente não está nessa hora dessa mudança. E aí vem a aceitação também, né? Entrega, confia, aceita e agradeço. Tem que aceitar, não é o momento e tal. Mas é muito importante a gente rever esses valores. Por isso, Yama Niyama, né, lá no Yoga Sutra, primeiro passo, né? Os primeiros passos ali. As primeiras vezes que eu fui estudar isso, deu um nó na cabeça, né? Porque eu pensei assim, cara, se todo mundo pratica ali os yamas, se você praticar todos os yamas e todos os niyamas, tu é quase um santo já, né? Pra que vai fazer yoga? Aí eu pensava, tinha que estar no final, né? Mas é tão sério isso, que para a prática ter efeito, para a prática começar a fazer diferença, é dali mesmo. É da não violência, da verdade, da retidão. Tanto na vida
prática, né? Quanto na filosofia, nos valores. E também na prática do yoga, né? A gente leva esses valores até pro asana, né? Não ser violento com você mesmo, não extrapolar seus valores. Então, o professor, assim, quando a pessoa falava assim, professor, o senhor é meu guru, ele brincava, né? Eu não sou guru, eu posso ser canguru, mas guru não, né? Porque ele falava assim, eu não quero essa responsabilidade. Porque quando você coloca, né, uma pessoa num pedestal, você cria uma expectativa muito grande. E se aquela pessoa faz qualquer coisa de errado, você também derruba de uma maneira rápida, né? As nossas expectativas que frustram a gente. Em qualquer relacionamento, marido e mulher, mãe, filho, pai, filho. A gente coloca as pessoas, né? A pessoa tem que ser perfeita. Se ela errar um pouquinho, pronto, já briga e tal, né? Então o yoga também começa a ensinar, ao mesmo tempo que ele ensina a gente se transformar, ensina a gente ser mais amoroso, mais compassivo, entender o momento do outro, o cuidado com o que falar, a hora de falar, né? Satya, é verdade, mas você não vai sair, né? O exemplo que eu dei, dando verdade em todo mundo. Imagina, você está no casamento da sua amiga, né? Aí ela vem com o vestido lá todo bonito. Você não achou aquele vestido tão bonito assim, né? Aí ela tá no dia mais importante da vida dela. Você fala assim, pô, tô bonita, amiga. Você fala, não tá não. Esse vestido, pô, não tá legal. Não é a hora de, poxa, né? Fica quieta, né? Desconversa, mas não vai machucar, magoar a sua amiga por uma impressão. Então esse Satya tem que vir junto com amor, com carinho, com a hora certa, com o momento certo, né? Mas é muito importante que a gente vá resgatando esses valores através do yoga, né? Porque, gente, mentir é muito mais difícil, né? Dá uma trabalheira danada. Imagina, a pessoa te convida para uma coisa, aí você fala assim, Jorge me convida para vir aqui na palestra. Aí eu falo, não, Jorge, não posso não, porque tem um compromisso muito importante e tal, vou levar, sei lá, minha mãe para fazer um exame. Aí ele vê a foto que eu tô na palestra do Carlos aqui do lado, né? Aí né? É chato. Aí quando eu encontrar com ele daqui a 5 anos, ele fala assim, pô, lembra aquele dia que você não pôde, que sua mãe teve que ir no exame? Que exame? Eu não lembro de exame nenhum, porque você não lembra Não lembra, você vai ficar lembrando das historinhas que você inventa. Mas a gente inventa, né? Então a gente tem que ir eliminando, porque dorme mais fácil. Porque o pessoal tá, hoje muito comum, né? Ah, não consigo dormir, tomo remédio para dormir. Minha vida assim, é assustadora a quantidade de remédio que as pessoas tomam. Por que tomam tanto remédio? Toma remédio para dormir, depois toma remédio para acordar, depois toma remédio para ir trabalhar, depois toma remédio. Por que a vida tá tão difícil que a gente precise de tomar remédio o tempo todo? São reflexões que a gente tem que pensar, que o yoga traz. Por que eu tomo esses mais famosos aí, né, calmantes, sei lá, todo dia eu tenho que tomar? Porque talvez a minha vida esteja tão ruim, eu esteja tão no lugar errado que eu estou, que eu não aguento. Eu não aguento mais aquela vida. E aí, para aguentar, eu tomo um remedinho. Já repararam que farmácia é a única coisa que não tem crise? É o que mais dá aumento. Os 4 quarteirões daqui, até aqui de Niterói, até Miguel de Frias, tem 9 farmácias. 9? É igual a Tijuca. Tijuca lá no Rio a gente brinca, capital mundial das farmácias. Você anda assim, e eu não sei qual é a graça que eles abrem uma do lado da outra, né? Uma de frente para outra, assim. Todas ganham dinheiro. Todas, nunca vi farmácia fechar. Só abre. O professor, lembrei de uma piadinha. O professor contava que assim, tinha um casal de idosos, né? E aí eles resolveram casar, né? Aí o velhinho foi na farmácia, aí pegou lá, o senhor tem remédio para hipertensão? Aí o cara tem, esse senhor. Então anota o preço. Você tem remédio para colesterol? Tem? Então anota o preço. Você tem remédio para... Aí uma lista gigante, né? Aí o farmacêutico falou assim, porque você vai levar isso tudo? Ele, não, porque eu vou casar e vou botar minha lista de presente aqui. Porque é caro, né? Também é caro. O remédio é um bom presente. Mas assim, aí isso tudo que a gente está falando, né?
pincelando assim, o professor chamava de normose. A doença de ser normal. Isso foi uma coisa que ele sacou, né? E a outra frase, Deus me livre de ser normal. Por que Deus me livre de... Você pensa, pô, Deus me livre de ser normal, é estranho, né? Aí você pensa assim, porque a sociedade que a gente vive hoje em dia é uma sociedade que está doente, que está adoecendo. Como a gente falou, os valores estão morrendo, né? Cada vez mais remédio, é um passando a perna no outro, é um querendo ganhar mais do que o outro. Infelizmente, a maioria da população vive assim. Isso é um fato, não tem como a gente negar. E aí, o engraçado é que a gente quer se encaixar numa sociedade que é doente. Você quer fazer parte dessa sociedade. Se você for pensar, você quer se encaixar nessa sociedade. Mas, pô, você vai se encaixar num organismo que está doente. É uma frase do Krishnamurti, ele dizia assim, é uma doença você querer se sentir normal, se sentir adaptado a uma sociedade que está doente. Né? Isso quantos anos atrás, né, que ele falou. Então, tanto, né? Mas você vê, e a gente quer, né? E aí a normose, o que é a normose? O professor falava, a doença de ser normal. Ah, mas ser normal é doentio? Por quê? Porque a maioria faz o que todo mundo faz. Quer se vestir igual, com a mesma roupa, da mesma marca, quer ir para os mesmos lugares, come as mesmas coisas, julga da mesma maneira, é agressivo igual, é competitivo igual. Então, e a normose, por quê? A norma, estatisticamente, não sei se tem algum matemático estatístico aqui, mas é a maioria. O que a maioria faz é a norma. Então é normal se alimentar mal. Ser anormal. A gente tem que ser anormal, é o que o professor falava. A gente tem que fugir dessa norma. Por isso, Deus me livre de ser normal. Então, porque se a gente entra nessa normose, é isso que a gente vê. A sociedade adoecendo, né? Perdendo valores, e onde a gente está hoje. Então, ter coragem de ser diferente. Não, eu quero optar por uma outra vida, um outro tipo de vida, ter outros valores. Né? E uma coisa interessante, a gente tem esse testemunho aqui, a gente sabe, né, e acontece com os alunos, a pessoa começa a praticar yoga, levar a sério, não asana, né? O yoga mesmo. E aí passa um tempo, ela começa a mudar o círculo de amizades, começa a mudar a forma de viver, a sua rotina, seus hábitos. O que mudou? Aí você para e pensa, o que mudou? Foi do lado de fora que mudou? Não. Mudou a sua forma de se relacionar com o mundo. É para isso que o yoga serve, não é para mudar o mundo, é para mudar você. Porque o mundo não vai mudar. Né? Isso é muito sério, porque assim, no início a gente pode até criar essa expectativa, né? Essa ilusão, né? Eu vou fazer yoga, vou meditar, que eu sou tão bonzinho, né? Aí o mundo vai ser tão bonzinho comigo, mas o mundo não é bonzinho. E às vezes eu até brinco, que às vezes quando a gente entra mais a sério nesse caminho espiritual, as provas vêm maiores ainda, né? O Sai Baba tinha uma imagem que ele falava assim, igual quando você vai botar um prego, um quadro na parede, e o quadro é pesado, né? Você prega o prego, aí você sacode o prego, para ver se o prego vai aguentar o quadro, né? E aí ele falava que é isso, a gente entra num caminho mais espiritual, de mudança e tal. Eu conheço muita gente que fala, caramba, minha vida começou a vir vários desafios e tal, e eu tô tendo que lidar comigo mesmo, e eu não sei como fazer e tal. Quando a gente pensava, né, não, vou ser bonzinho que vai ficar tudo fácil agora, né? Mas é porque a gente precisa mesmo, é como uma escola. Eu falo isso assim, é igual quando a gente é pequenininho na escola, né? A gente aprende primeiro o abecedário, né? Depois a gente aprende juntar e fazer uma sílaba, né? Aí vai juntando uma palavra, aí a gente vai crescendo. Aí daqui a pouco vem a provinha de português. Aí depois vem para você ir pro... Agora nem sei os nomes mais, mas... ginásio, sei lá, né? Primário. Na tua época não era assim, não. Era como? Agora é fundamental. Meu filho é fundamental. É fundamental. Aí depois, segundo grau, faculdade, né? E as provas cada vez mais difíceis, né? Vestibular, aí vai estudar a faculdade, vai fazer cálculo, vai aprender a fazer, né?
E a vida é assim, a gente é uma criança. A gente vai crescendo, vai aprendendo, e as provas vão vindo. E aí é o que o Jorge falou. Não é o mundo que vai mudar, mas é como você vê o mundo, como que você lida com os problemas que pode realmente mudar. Através da prática do yoga, da meditação, você pode falar, fica à vontade. Fala, querida, pode falar. Não, eu estou pensando que a pessoa que quer mudar, como você falou, é vista de forma também tem isso. diferente, estranha. Por que está assim? Era tão, né? Agora mudou. Você tá esquisito. Né? Não, a gente fica assim, por quê? Mas eu tenho uma teoria assim, não sei se é isso. Ele está com a vida completamente diferente do que ele tinha antes. Eu tenho uma teoria, não sei se é todo caso, mas assim, às vezes a pessoa que te questiona, que te dá uma implicadinha, né, uma alfinetada, às vezes na nossa família mesmo, né, várias vezes, né? Você começa a mudar a alimentação e começa aquelas piadinhas, né, é porque muitas vezes essas pessoas, elas também queriam mudar, só que talvez não tenham coragem, não tenham força, não seja o momento, e aí ela dá uma alfinetada para ver se te desestabiliza, entendeu? E aí, de novo, amor, compaixão, aceitar, faz cara de caneca, né, paisagem e tal, aí continua, porque senão você vai entrar em briga toda hora, né? Você começa, que ela falou, começa a virar um ET, né? Você começa a mudar realmente, porque... Olha pra ele diferente. Questiona, por que agora ele é assim? Não gosto mais disso, gosto daquilo, simples, sandália de baixo. Mas o mais importante é, ele tá mais feliz, ele tá mais... Isso que é importante, né? Ele tá bem com ele, tá mais feliz. Então, é isso que é o importante, né? Quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão. Aí, não posso, essa acertei. Não é possível, né? Não existe. Pô, todo mundo quer isso. Só que muitas vezes a gente se frustra porque a gente procura felicidade numa coisa que não vai dar a felicidade. Ou vai dar de uma maneira muito momentânea, muito fugaz, muito rápida, e depois vai te cobrar um preço por isso. Né? Nas escrituras, no Vedanta, tem um exemplo muito legal que fala do seu chocolate preferido, né? Seu doce preferido. Né? Na Índia é aquele gulab jamun. Aqui vamos falar que é brigadeiro de festa. O cara adora brigadeiro de festa. Aí vem, eu te dou um brigadeiro, pô, lindo. Aí você come, aquele brigadeiro gourmet, né? Você come, tá no céu, né? Chocolate, tal. Aí eu te dou 2. Aí você come, feliz da vida, 3, aí você come 4, 5. Tem uma hora que você fala, Thiago, pelo amor de Deus, eu tô passando mal de brigadeiro, não aguento mais, tira isso daqui, tô enjoado. Então mostra que a felicidade que aquele brigadeiro, aquele prazer momentâneo, não é uma felicidade que ela cresça. A primeira mordida no brigadeiro foi sensacional, mas depois do 3º, 4º brigadeiro, você não quer mais ver brigadeiro. A felicidade, né, da nossa essência, Satitananda, do nosso ser, quando a gente começa a descobrir, quanto mais a gente descobre, mais feliz a gente... Então é outro tipo de felicidade. Então, o professor falava isso, às vezes esses jovens, né, quando o pessoal mais jovem se envolve muito com bebida, com droga, né, com problemas assim, eles mesmos não sabem, mas eles estão procurando alguma coisa para preencher a vida. Né? E muitas vezes é uma espiritualidade, é um caminho espiritual, é Deus que está faltando e ele não sabe. Ele está tentando tampar com a bebida, com a droga, com, sei lá, com qualquer vício aí que possa ter. Então até essas pessoas que às vezes a gente pensa assim, caramba, fulano está perdido, né? Mas ele está procurando alguma coisa. Ele está buscando essa felicidade no lugar errado, com certeza. Mas isso é interessante de ver, e isso o yoga fala que é muito bonito, que até essas pessoas que estão errando, estão batendo a cabeça, também estão andando, também têm o mesmo destino, também vão encontrar. Pode demorar mais, pode sofrer mais, pode ser mais difícil, mas o caminho é um só, o caminho de volta. Não tem outro caminho. E isso o professor... fazia muito, que era muito bonito, era o estudo comparativo, né? Da tradição da Índia, do Vedanta, do Bhagavad Gita com o Evangelho.
professor estudava muito, assim, e ele falava uma coisa muito bonita, ele falava assim, Krishna me devolveu o Cristo. Porque, como a maioria de nós, né, uma família católico-cristã, né, a maioria do Brasil é assim, em algum momento ele, dentro de uma religião, ele não se sentiu confortável com as perguntas que ele queria fazer. E aí ele se afastou, né, dessa religião dele aí. E aí, quando ele começa a estudar o Bhagavad Gita, que ele vê que o Bhagavad Gita fala a mesma coisa dos evangelhos de uma outra maneira, de um outro contexto, mas o ensinamento é muito parecido, ele fala, não, agora eu entendi quem era o Cristo. Tem aquele lindo poesia dele, né? Pedi a bênção a Krishna e Krishna me abençoou. Orei por Cristo e foi Buda que me atendeu. Chamei por Buda e Krishna me respondeu. Glória ao Uno, isso aí. Porque o yoga está em todas... Isso tudo é yoga, né? O cristianismo, o budismo, o espiritismo, porque yoga é união, né? A palavra yoga é união. E a palavra religião, o professor também ensinava, é religare. É união também. Então, quer dizer, por isso na Índia, muitas vezes a gente não entende aqui no Brasil, no Ocidente, que a gente fala assim, poxa, tem várias linhas na Índia que não falam de asana. Tem grandes mestres, me arrisco a dizer até os maiores mestres ou mais conhecidos de uma forma geral, falavam muito pouco sobre postura. Tiago, você está falando que postura não é importante? É muito importante. Para nosso contexto aqui, para a nossa vida, para o nosso corpo, para a mente que a gente tem, é fundamental. Tanto que eu tenho uma escola de Hatha Yoga. Né? Mas lá na Índia, tem vários grandes mestres que a conexão, a yoga deles, é por um outro caminho. O livro que você estava lendo, né? Quem está lendo Iniciação Yoga? Mostra isso, né? Por exemplo, o Karma Yoga. O Gita fala muito do Karma Yoga. A yoga da ação, de você fazer o bem, de você ajudar. Madre Teresa de Calcutá, talvez seja, né, um dos grandes exemplos que a gente tem aí. Era uma yogi. Ela se conectava com Deus, com a consciência, com o absoluto, ajudando os leprosos. E era uma conexão maravilhosa. Bhakti Yoga, né? O pessoal Hare Krishna, todo mundo aqui conhece os Hare Krishna, né? Eles cantam, dançam, louvam o tempo todo, porque eles acreditam que através do amor que eles têm por Deus, eles vão ter essa conexão. O Vedanta, através do conhecimento. Então, se eu entender aquelas escrituras, se eu ler, se eu conseguir realmente, né, ter uma mente tranquila para absorver, eu posso ver a verdade. A verdade vos libertará, né? Eu vejo a verdade no Vedanta. O Hatha Yoga purifica o corpo, purifica a mente, para a gente perceber. Então, o yoga pode ser, né, de vários caminhos. Acho que era o Gandhi falava, né? Que existem tantas religiões quanto seres humanos. Porque a sua religação é sua, né? O caminho que você tem para Deus, para o absoluto, é uma coisa muito pessoal. Você pode fazer parte de uma tradição ou de outra, mas realmente a sua religião, a sua yoga, é você com um cara lá em cima, né? Como a gente queira chamar, com consciência. E isso é uma coisa que no yoga aqui no Brasil, no Ocidente, a gente perdeu muito. Hoje em dia eu vejo muitos professores que falam de yoga, mas não falam de Deus. Não falam de absoluto, não falam de Ishvara, não falam de espiritualidade. O yoga é um caminho espiritual. Eu sei que muita gente tem dificuldade com isso, da palavra Deus ou de palavra espiritualidade. Tem gente que, né, você fala Deus, a pessoa até se arrepia, porque a gente entende mal Deus, né? A gente cria um conceito totalmente errado. Foi criado esse conceito, né? Tanto que o professor, ele brincava, ele falava assim, às vezes eu entendo mais de Deus com ateu do que com religioso. E outra coisa, às vezes chegava alguém lá na academia e falava assim, professor, mas o senhor fala tanto de Deus, né? Por que o senhor fala tanto de Deus? Eu não acredito em Deus. Aí o professor falava assim, meu filho, mas o Deus que você não acredita, eu também não acredito. Porque a pessoa, para não acreditar em Deus, ela tem que ter uma concepção do que é Deus.
E para ela falar que não acredita, a concepção dela tá errada. Então ele falava, o Deus que você não acredita, eu também não acredito, não tem problema. Deus é outra coisa. E é isso, o yoga é um caminho espiritual. Não adianta a gente tentar florear, fugir, falar que é uma prática corporal. A gente está perdendo tempo. É um trabalho de espiritualidade, é um trabalho de conexão. Lá no nosso retiro eu até falei para eles, uma das minhas frases favoritas do professor, que são muitas, né? Mas yoga sem Deus é ginástica. É isso. Essa frase é perfeita, né? Resume tudo, né? Yoga sem Deus é ginástica. E aí o yoga que cresce muito, né? É a ginástica, né? No Brasil, Estados Unidos, Europa, o que você vê bombando é ginástica. É ginástica. Daí, às vezes, há pouco tempo, né? Pouco não, já tem uns anos, o pessoal da educação física queria tomar conta do yoga. E aí não tá voltando. Mas não tá totalmente errado, porque se o cara vai para uma academia de yoga e malha, e só isso. Não faz meditação, não estuda. Ele está realmente malhando o corpo. Aí o Conselho de Educação Física quer tomar conta do yoga. Que é uma coisa, né? É uma aberração, né? Então, é uma... Por um lado pode ser bom também, porque dá a oportunidade das pessoas conhecerem o yoga. Assim, é como se fosse uma porta de entrada. Não, se a pessoa quiser se aprofundar, vai descobrir que é muito mais. Não, é verdade, eu concordo com você. Essas yogas todas aí, meio doidinhas assim, que eu não concordo muito como o yoga, mas é uma porta de entrada. Muita gente que entra nesse tipo de yoga acaba entrando, né, estudando e tal. Mas muita gente também se perde e confunde, né? Acha que aquilo ali realmente é yoga. E aí acaba parando. Não dá pra, né, descartar totalmente. Eu conheço muita gente que foi assim, eu fiz uma yoga maluca lá, mas aí fica com a cabeça yoga e vai, procura um livro, encontra um espaço, entra por um caminho meio torto, mas entra, né? Divulga também. O problema é que quando a maioria vai para esses caminhos, né? Quando o yoga é vendido como uma ginástica esquisita. E muitas vezes a televisão, essas coisas passam isso, querem mostrar isso, né? Se for ver o que aparece de yoga na mídia, são, né, a Fernanda Lima, que é linda, né, magrinha e tal, totalmente atlética, fazendo aquela postura mais difícil, mega blaster lá, é aquele yoga. Aí a população comum vê aquilo e fala assim, pô, yoga não é pra mim. Eu nunca vou fazer yoga. Eu gordinho, ou eu mais velho, yoga não é pra mim. Não faço yoga. Então... Mas o problema é uma pessoa sem ser referência. Esse que é o erro. Ela não tá. Não é por ela não. É lógico que não. O problema é a pessoa que usa ela como referência. Mas por que usa? Porque a maioria... A televisão, ela sempre vende o que o público quer, né? A indústria de o Jorge trabalha com isso. A indústria de vestuário de yoga nos Estados Unidos movimenta 18 milhões de dólares por ano. Olha só, e a gente fala de desapego. Entendeu? Se você botar yoga no Google em inglês, aparece, a primeira coisa que aparece é calça de yoga para vender. Entendeu? Assim, é uma doideira. Então é muito comercial. E aí a Fernanda Lima é uma atriz, é Globo, né? O poder da mídia. Nada contra ela não, gente. Agora, é isso, assim, aí aproxima algumas pessoas, né? Mas afasta muita gente. Porque muita gente fala assim, né? A gente recebe muito, né, Thaís? A gente tem lá o trabalho do curso online, vídeos e tal, e o pessoal está sempre comentando, perguntando, mas eu tenho um probleminha no joelho, pode fazer? Pô, pode, lógico que pode, a gente vai adaptar, a gente vai ver o que... eu tenho 65 anos, eu posso comer... Pô, óbvio que pode. Tem aluno de 90 anos fazendo aula. Então, porque limita, a pessoa acha que só atleta, só... E tem professores por aí, antigos e tal, que falavam essas besteiras. Yoga é para jovem e saudável. Era a bandeira, entendeu? Então... A gente fala aqui, assim, boa parte dos espaços que dizem que dá aula de yoga devia dizer que dá aula de asana.
Porque o cara vai pra lá pra fazer asana, pra fazer postura. Não aprende a respirar, não aprende a meditar, não estuda, não nada. Então tá fazendo asana, a ponta do iceberg. Né? E o professor falava, ele brincava, ele falava, é igual você comer a casca da banana e jogar a banana fora, né? Se você vai pro yoga só por causa do corpo, você tá jogando a melhor parte fora, né? Então, mas, de qualquer maneira, concordo com você que aparece. Isso aparece, né? Quando a Fernanda Lima aparece na Globo, né? Chove gente procurando yoga porque a Fernanda Lima, ela ficou linda porque faz... Aí todo mundo... E até no programa, não sei se vocês lembram, mas teve uma coisa polêmica, porque tinha uma moça que era professora e não podia fazer a série tal, aí fizeram a série escondida. Aí passa o yoga deturpando um valor da verdade. Olha só, uma coisa muito louca, né? Porque teve uma história dessa, eles não podiam fazer uma série, e fizeram escondido do mestre. Ela foi pra escola do cara pra fazer a série, o cara falou que ela não podia, ela vai escondida e faz. Ainda passa na Globo como se ela fosse esperta, né? Aí foi a última pá de areia em cima do programa, porque... Mas é isso, é aquela coisa, né, que a gente estava falando do mundo dos espertos, né? Aí por que a televisão, de uma maneira geral, tem uma qualidade tão ruim, né? Mas é porque as pessoas veem, é o que as pessoas querem. Eles botam, né? Infelizmente, tem que encarar a realidade. Não iam botar uma coisa que fosse ruim, se ninguém visse, não dava ibope, eles não botavam. Se estão vendo, é porque vendem. Né? Eu sei que muita gente aqui vê novela, é um assunto polêmico, mas, cara, essas novelas da Globo, pelo amor de Deus, o valor que passa... Não passa, valor ruim. É a maldade, é um que trai o outro, que mata o outro, que arranca a cabeça do outro. Cada vez, não sei se vocês reparam, é pior. De um ano pro outro vai piorando a maldade. Eu lembro quando a última, sei lá, as últimas, Rock Santeiro. Foi a última que eu vi. Pô, era engraçado. 85. Era engraçado. Quanto que eu tô ficando velho. Um tempo atrás eu não lembro qual era a novela. Minha mãe era super noveleira. Sempre que eu falo isso, ela para de falar isso, sei que. Aí eu tô lá na casa dela passando, era uma mulher lá, não sei quem era da novela, enterrando a outra viva. Às 9 horas da noite, com as crianças na sala. Como é que pode isso? E acha todo mundo normal? É normose. É normal. Qual é os programas que dá mais certo? Novela. Até porque a novela também tem essa característica de entrar no cotidiano da vida das pessoas, né? Então é pior ainda, né? Acho que é mais sério ainda que um filme. É louco, porque é diário, né? É diário. Ela começa a fazer parte da cotidiano da pessoa do dia. Não, e todo dia, né? E se você não vê, você é um ET, né? Você não viu ontem o que aconteceu. E os teóricos de comunicação dizem que a novela, na verdade, ela reflete a sociedade. Isso que a gente estava falando. Por que esses valores estão ali? Aí começa a ficar aquela coisa assim, né? Por exemplo, o ovo e a galinha. Exatamente. E aí, né, você começa a absorver aquilo, para analisar uma situação dessa com a outra, pessoa enterrando a outra viva, passa a ser... fazer parte... Não, e aí acontece na vida real, aí todo mundo... É normal, mas, é normal, né? A gente vê muito isso nos Estados Unidos, né? Aqueles garotos, né, com arma e tal, joga videogame, entra lá, pá, acha que tá jogando videogame. É muito triste, assim, porque, assim, aí quando a gente fala o yoga, né, rever esses valores, abrir mão de algumas coisas que já tá na nossa cultura mesmo, né? Infelizmente, a novela é talvez o maior produto, né, da televisão brasileira, é a novela, a verdade é essa. Mas aí quando a gente começa no yoga tentar rever alguns valores, poxa, por que eu paro aqui todo dia, esse horário, para ver esse tipo de programa? Não podia estar lendo um livro, não podia estar escutando uma música melhor, não podia estar, sei lá, caminhando. E aí começa a virar ET, né? Pô, não vejo novela, aí não vejo jornal, aí não... Mas é a única coisa que a gente tem para tentar se proteger um pouco, porque o yoga fala muito isso. Quando a gente fala alimento, né, de uma forma geral, alimento, comida, até que a gente mudou bastante, né? Muita gente hoje em dia é consciente
né, de uma alimentação mais natural, orgânica, sei lá, sem isso, sem aquilo. A maioria da população entende já, né? Às vezes nem consegue praticar tanto, mas já entende o quanto uma comida ruim faz mal. Mas a gente não associa que tudo que entra é alimento. Então o que eu vejo na televisão é um alimento. O que eu escuto é um alimento. Então quando a gente está vendo esses programas, não só novela, mas cinema também, né? Cinema que faz sucesso, aqueles, né, também, como é, Vingadores, né? Que é Duro de Matar, não sei o quê. E só desgraça também. Os que são os mais vistos, né? Mas isso também influencia na nossa mente. Aí depois eu não durmo bem, aí depois eu não tenho uma qualidade de sono boa e acho que não tem nada a ver. Os smartphones, né, hoje em dia, caramba, isso hoje em dia já é patológico, né? A gente vê pessoas em qualquer lugar que você vá, as pessoas atravessam a rua assim, dirigem assim, falam assim, conversam assim, dorme assim, acorda assim. Acorda de madrugada para ver se entrou mensagem. Nos Estados Unidos, no outro dia eu estava vendo um documentário, uma clínica de desintoxicação de smartphone só. Olha só, tipo de droga mesmo. E jovens, muito jovens, até uns jovens que a idade pior é quando eles iam para a faculdade, né? Que eles saíam de casa e tinham o quarto deles com um super celular lá, sei lá qual é o número, mas tinha liberdade. Aí eles mergulhavam ali, começava a faltar aula e tal. E jovens assim, 17, 18 anos, em crise mesmo, tratado como um drogado qualquer. Então, e aí o yoga fala atenção plena, né? Respiração, relaxamento, é um outro ritmo de vida. Agora, sempre voltando lá no início, né? O nosso cuidado de não julgar as pessoas, né? Não criticar as pessoas, não apontar o dedo para as pessoas. Uma frase do professor que eu gosto muito é: a gente deve fazer yoga para ser melhor para os outros e não melhor que os outros. Eu não faço yoga para sair por aí falando, eu medito todo dia, eu não como carne, não é isso. Agora, cada um de nós tem a possibilidade de fazer as nossas escolhas. A cada momento, a cada respiração, a gente tem momentos para escolher, né? O que eu quero? Qual é a grande coisa do yoga? Qual é o objetivo? Qual é a meta? Qual é a meta da minha vida? Qual é o meu objetivo? O que eu faço para atingir essa meta e o que eu faço que me tira dessa meta, né? Até a palavra, às vezes, divertimento ou distração, o que quer dizer essa distração? Está tirando a atenção. A palavra distração tira a atenção. Então, se eu tenho um objetivo, uma meta, eu caminho, pode ser com passos bem curtinhos, até é bom que seja, né? Outra coisa que o professor falava, a natureza não dá saltos. Não adianta de um dia para o outro você querer, não, amanhã, pronto, agora eu sou um yogi, eu só falo a verdade, eu não sei o que, Não, vai devagarinho, vai no seu ritmo, na sua possibilidade, mas pra frente, né? Pra frente, caminhando pra frente. Eu brinco que assim, é igual uma escada, né? Que a gente vai subindo, mas igual desenho animado, o degrau de baixo vai apagando. Não tem como, cara. Não, sinceramente, não tem como você entrar realmente nessa vida e começar agora não quero mais não, quero voltar. É uma coisa que é uma mudança profunda, assim. Só que é possível para todos. Isso que é mais bonito. E assim, extremamente fácil. Fácil no sentido assim, é você com você mesmo. Você não depende de ninguém, nem do Jorge, nem do Thiago, nem da Cris, nem, né? É lógico que a gente quer estar aqui para caminhar junto, para apoiar, mas é você que caminha com as suas pernas. A yoga é para trazer independência, nunca dependência. Eu não posso depender do meu mestre, do meu guru, do meu professor, ou do incenso da Índia, ou da musiquinha do Krishna Das, para poder praticar. Eu tenho que
é independência. Eu tenho que ir sozinho ali na minha casa, com o meu tapetinho e ir caminhando. Lógico que vir aqui no espaço, pô, é muito legal praticar em grupo, né? Tirar suas dúvidas, caminhar junto, escutar. É o poder da sanga também, né? Que a gente fala tanto, né? Satsanga, a gente tá junto, alunos, professores, amigos, caminhando no mesmo objetivo e um ajudando o outro. Ah, hoje eu não vou na yoga não, tá frio, tá... Pô, não, vamos lá. Pô, vai faltar, vamos junto. É a força do grupo. Mas eu falo muito com os meus alunos, que Jorge e Cris também, assim, tem que ir levando para dentro de casa. Tem que ir levando para sua casa, para o seu momento, para a sua possibilidade. Nem que seja 5 minutinhos de meditação, 10 minutinhos de meditação, 1 asana, 2 asanas. A gente fala aqui para os alunos que o yoga começa quando a aula acaba. Você fora do tapete, isso aí. Quando sai do tapetinho, né? É. O professor tinha uma história que era assim, o repórter via entrevistar ele já com 90 anos, assim, e aí o repórter sempre perguntava, né? Professor, o senhor ainda pratica yoga? Aí ele ria e falava assim, meu filho, eu pratico yoga 24 horas por dia. Aí o cara tomava um susto, né? Como um velhinho desse faz postura 24 horas por dia? Ele falou, não, quando eu quero bem a você, eu estou praticando yoga. Quando eu te escuto, eu estou praticando yoga. Quando eu te respondo com amor, eu estou praticando yoga. Então é isso, né? O yoga é isso. Às vezes a gente vê, né, algumas aberrações assim, né? Pessoas que a gente acha que tem às vezes uma fala muito bonita, uma roupagem, né, de guru, de mestre, não sei o quê. Aí o cara desce e não dá bom dia pro porteiro, né? Briga porque o carro tá na frente ali, entrou na frente dele, discute com a esposa o dia inteiro, reclama o dia inteiro. Eu brinco assim, se a gente acordar de manhã, tem dois caminhos, ser feliz e reclamar. Se escolher reclamar, não vai faltar motivo. Vai reclamar pro resto da vida. Agora, se escolher ser feliz, aí a gente tem que abrir mão de reclamar. E aí é escolha. Ah, Thiago, mas é muito difícil, não sei o quê. Mas é escolha. Eu escolho. Se eu sou uma pessoa reclamona, eu escolhi ser assim e eu posso escolher mudar. Isso que é mais bonito. Eu posso escolher mudar. Às vezes a gente acha que não, né? Ah, eu sou assim mesmo. A minha família é assim, minha mãe é assim, eu sou assim. Não. Minha mãe é assim, eu não sou mais assim. Quebra, né? Porque é isso. O yoga é um caminho para escolher a felicidade. Se a gente escolher a reclamação, motivo a gente tem, tá? E para terminar, gente, eu queria abrir para perguntas, se vocês tiverem perguntas fáceis, tá? Eu não tenho nem noção da yoga, senão a gente pede pro motorista. A gente manda alguém lá no Carlos, né? Eu queria lembrar para vocês essas 4 palavrinhas que o professor ensinava: entrego, confio, aceito e agradeço. Isso hoje em dia já virou um mantra, assim, né? E é muito legal, eu recebo muita gente que faz tatuagem, aí faz camisa, faz plaquinha, e aí no outro dia eu soube de uma história que eu achei bem legal. Uma amiga nossa, até é ex-companheira do Marco Schultz, ela mora lá em Florianópolis, a Carla, e aí ela falou que ela trabalha num centro espírita lá. E ela falou que os mentores da casa, os mentores espirituais, pediram para ensinar para as pessoas que iam à casa a repetir o entrego, confia, aceita, e que ninguém sabia o que era, né? Aí ela sabia, porque conheceu o professor, ela falou, você vê como é bonito, né? Isso já está até num plano espiritual, ensinando para as pessoas aqui. Então são 4 palavrinhas que, se a gente começa a repetir mesmo e a tentar entender e a tentar colocar em prática. Eu tenho recebido depoimentos de muitas pessoas, assim, pessoas, por exemplo, um caso, a menina teve uma operação muito séria, ficou muito tempo no hospital e ficava ali, entrego, confio, aceito, agradeço. E ela diz, né, que ajudou muito, que mudou a visão dela desse tempo do hospital. Porque é o que o yoga fala, né? Ishvara Pranidhana, né? A gente entregar, mas entregar de coração mesmo, entregar com toda a sua força, com toda a sua alma. Porque o que acontece muito é que a gente entrega, mas
segura, né? Toma, eu entrego, mas faz do meu jeito, né? Eu entrego, mas pô, dá pra ser daquele jeitinho, né? E aí quando vem o que eu não quero, aí eu brigo, eu me revolto, né? Porque o entrego por quê? Porque eu confio, né? Se eu não confiar, eu não entrego. Então, se eu entrego e confio, eu tenho que aceitar, porque se eu confio, em que eu confio? Eu confio que em Deus, ou na consciência, ou na sabedoria, está muito mais preparado para responder a mim mesmo e as minhas necessidades do que o meu ego. Então, a resposta que possa vir contrária ao que o meu ego quer, naquele momento é o que eu preciso. Aí eu agradeço, né? Aceito e agradeço. Mesmo aí nos momentos difíceis, né? Eu rezo para um parente querido melhorar e ele morre. Acontece. E aí é um momento de aceitação, de entender que era o momento. Não é fácil, né? Se a gente for pensar, não é fácil nos momentos difíceis. Mas é um treinamento. É um treinamento. Entrego, confio, aceito e agradeço. São Paulo, né? Tudo concorre para o bem de quem ama a Deus. Então, o yoga tem muito isso, né? A gente faz a nossa parte, bem feito, muito bem feito, mas chega um ponto, tá nas mãos do absoluto, de Ishvara, de Deus, de como a gente queira chamar, né? Gente, poxa, muito obrigado aí pela atenção. Se alguém quiser perguntar, poxa, foi um prazer. Nós agradecemos.